Estamos com o candidato Fernando Haddad, que concorre no segundo turno da eleição presidencial pela chapa PT, PCdoB, PROS. Obrigado, ministro. Tudo bem. Primeira pergunta, qual a sua linha de campanha agora nesse segundo turno? Olha, tem sido e continuará sendo a defesa dos direitos. Você sabe que no Brasil está muito ameaçado os direitos trabalhistas, com a reforma do Temer, e os direitos sociais, com o congelamento de gastos. Isso está comprometendo o serviço público na área de saúde, educação e segurança, sobretudo, mas também assistência social, previdência, e a reforma trabalhista está deixando o trabalhador fraco nas negociações salariais perante o empresário. Esse jogo precisa ser reequilibrado. O trabalhador não pode estar tão fragilizado numa mesa de negociação. Nós temos que retomar o debate sobre os acordos coletivos e retomar a questão dos investimentos públicos. O senhor é contra a emenda constitucional que congelou os gastos. Como o senhor pretende tratar a questão do déficit público? Olha, nós vamos tratar da forma como nós tratamos no período em que governávamos, quando o superávit primário que foi criado não comprometeu os serviços sociais e os direitos sociais. O problema todo não é fazer superávit. O problema todo é como fazer. E este governo, e na minha opinião, o programa econômico do meu adversário, prevê que o pobre, o trabalhador, é que vai pagar a conta do ajuste. E não o crescimento econômico, e não quem recebe lucros e dividendos, e não em quem recebe juros, como é o caso dos bancos. Temos que inverter essa lógica. Por quê? Fortalecendo o poder de compra do trabalhador, ele vai ao mercado de consumo. Ao consumir, ele aumenta a compra do comércio. O industrial tem que contratar. Não tem outro jeito da roda da economia girar. É pelo consumo que você vai ter o investimento. Imagina você, por que alguém investiria hoje no Brasil se não tem consumo? Para vender para quem? Então, tudo começa pelo poder de compra do trabalhador. Imagina você, o meu adversário no governo Temer, votar contra o aumento do salário mínimo acima da inflação. Depois de tantos anos de valorização do salário mínimo, tivemos o primeiro ano de um reajuste abaixo da inflação. Isso significa que quem ganha salário mínimo perdeu o poder de compra. Isso não vai dar certo para aquecer a economia. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que está agora na coordenação da sua campanha, ele sugeriu ontem que o senhor indicasse quem serão os seus ministros da Fazenda, da Justiça e da Educação. O senhor faria isso? Então, nós estamos cogitando isso, mas não está decidido. Nós precisamos... Ainda antes da votação do segundo turno? A sugestão dele é que façamos isso, mas eu estou analisando isso. Foi uma sugestão do Jacques que eu recebo bem, porque o Jacques é um campeão de votos na Bahia, eleito senador de forma consagradora, muito experiente, e nos deu essa sugestão. E o senhor já tem os nomes? Nós estamos, o senhor só está escondendo ainda? Eu tenho perfil. O nome não, mas eu tenho perfil. Por exemplo, eu não quero um banqueiro como Paulo Guedes no Ministério da Fazenda. Isso não. Banqueiro é em banco, não é em Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda tem que cuidar do emprego, tem que gerar postos de trabalho. Você não põe um banqueiro para cuidar de postos de trabalho porque ele só pensa em juro. E nós temos que reduzir a taxa de juros. Mas o senhor acha que estaria mais próximo do que foi o Palocci no primeiro governo Lula ou do que foi o Manteiga no governo Dilma? Eu penso mais em alguém ligado à produção. Né? Ligado à produção, geração de emprego, um perfil de economista com um olho na produção. O que o brasileiro quer é emprego, trabalho. A pessoa quer levantar pela manhã e ter para onde ir. Que você acordar e não ter para onde ir é uma angústia na vida do chefe de família ou da mulher chefe de família. Ela quer ter para onde ir. E isso é geração de emprego. Nós temos que fazer isso. Mas, candidato, o mercado reagiu ao primeiro turno, que o seu adversário, Jair Bolsonaro, ele ficou à frente com uma diferença bastante grande. O mercado reagiu bem a isso. Como o senhor pretende agir para se aproximar desses agentes? O mercado financeiro agiu bem. O mercado financeiro age bem porque os bancos estão com o Bolsonaro. Estão com o meu adversário. Então você vê ali que... E outra coisa, essa coisa de vender as empresas estatais faz a Bolsa subir. Essa que é a verdade. Porque todo mundo está de olho no Brasil, não para o bem do Brasil, para o bem do bolso deles.
Então, todo mundo que vem com a tese de que a Petrobras não é importante, que o Banco do Brasil não é importante, o que acontece? Alguém chega lá e abocanha, como aconteceu com várias estatais brasileiras. Candidato, o PT ficou 14 anos no governo e tem um passivo de muitas denúncias, muitos casos de corrupção. O que o senhor tem a dizer para os eleitores sobre como o senhor vai tratar, como evitar que volte ao noticiário, que volte ao governo estar tão envolvido com corrupção? Não, primeiro o eleitor precisa saber o seguinte: o governo comprometido com o combate à corrupção é o governo que fortalece os órgãos de combate à corrupção. E todos os órgãos de combate à corrupção dizem que o PT foi o que mais fortaleceu: Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário. Porque antes disso, o que acontecia? A sujeira ia para baixo do tapete. Ou alguém imagina que 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás não havia corrupção no Brasil? O que não tinha eram os órgãos de combate à corrupção. Aí eu concordo. Então, se eu for presidente, a partir de 1º de janeiro, esses órgãos vão ser chamados para a gente botar orçamento e independência e autonomia. Não é só dinheiro. É inteligência, é autonomia, é respeito. E como evitar que tenha a corrupção? Uma coisa é o combate, mas como evitar que ocorra a corrupção? Nós evitamos... Por exemplo, eu fui ministro da Educação durante 7 anos. Eu gerenciei um orçamento de 100 bilhões de reais. Você não ouve nada a respeito disso durante a minha passagem pelo Ministério da Educação. Por quê? Porque nós tínhamos órgãos de controle interno. As estatais não tinham o equivalente aos órgãos de controle interno. Por isso que a corrupção migrou para as estatais. Saiu da esplanada e foi para as estatais. Nós precisamos adotar o mesmo mecanismo de combate à corrupção que nós adotamos nos ministérios em todos os órgãos públicos. Essa que é a nossa proposta. O seu adversário é militar e uma boa parte do eleitorado dele está nessa área militar. Como o senhor pretende tratar as Forças Armadas caso o senhor seja eleito presidente da República? Forças Armadas é órgão de Estado. Você tem que fortalecer em qualquer caso. Aliás, estão bastante debilitadas. Foram fragilizadas as Forças Armadas nesse último período. Vou dar um exemplo para você. O CISFRON, que é aquele sistema de vigilância de fronteiras. O governo Temer passou para 2035 a conclusão do CISFRON. Sabe o que vai acontecer? Quando ele for concluído, vai estar obsoleto. E como o senhor faria? Nós vamos antecipar a entrega do CISFRON em pelo menos 10 anos. Nós vamos sentar com o Exército, que cuida disso, e vamos antecipar a entrega do CISFRON. São medidas que nós fizemos. Rapaz, eu vou dizer para você, os militares não tinham coturno quando nós chegamos ao governo. Não é armamento, não. É coturno. Pergunta para os militares se isso não era verdade. Pega o orçamento do Ministério da Defesa e vê o que aconteceu durante o nosso governo. Forças Armadas é essencial para garantir a nossa defesa. Ainda sobre orçamento, o PAC foi um programa, dos maiores programas que ele juntou todas as obras dos governos Lula, Dilma. O senhor vai priorizar algumas obras? Que obras ficariam para um segundo momento e que obras seriam tocadas de imediato? Nós fizemos um balanço de 2.800 obras paradas relevantes no Brasil. 2.800. Agora, vamos ser claros. Ou você tem teto de gasto ou você tem PAC. As duas coisas você não vai ter. As duas coisas é impossível. Então, meu adversário está falando, eu vou manter o teto de gasto e vou retomar as obras públicas. Ele não vai fazer isso. Porque não haverá dinheiro para retomar a obra pública com teto de gasto. O que eu estou dizendo? Eu vou, com responsabilidade fiscal, vou acabar com o teto de gasto, mas com responsabilidade. Aí vou abrir espaço orçamentário para retomar a obra pública. Por que eu vou retomar a obra pública? Gerar emprego imediatamente. Você gera emprego na veia. Segundo ponto, você aumenta a produtividade da economia brasileira. Quando você faz uma transposição do Rio São Francisco, você melhora a produtividade de toda a agricultura familiar da região Nordeste. Quando você faz a Transnordestina, você baixa o custo de transporte dos produtos produzidos no Piauí, em Pernambuco. Você resolve o problema de produtividade baixando o custo. Quando você pega a BR-163, Cuiabá-Santarém, o que acontece? Você vai baixar o custo
da produção de grãos no Brasil. O agronegócio vai ser estimulado. E assim por diante. Então são obras, tem a chamada Estrada de Ferro do Frango, lá em Chapecó, até o porto ali em Santa Catarina. Você vai baixar o custo de produção de toda a indústria, agroindústria, do oeste de Santa Catarina, do oeste do Paraná, do oeste do Rio Grande do Sul. Você vai baixar custo de produção, exporta mais, gera divisa, gera emprego. Então, investir no PAC é fundamental. Mas com teto de gasto não vai ter PAC. Por isso que nós vamos revogar essa medida que é defendida pelo meu adversário. Quando o senhor foi ministro da Educação, o senhor criou o ProUni e o senhor também estimulou o FIES. Sobre o ProUni, há muitas críticas, inclusive dentro do seu partido, do PT, por ele transferir dinheiro para a iniciativa privada, ou melhor, deixa de arrecadar da iniciativa privada, e também pela falta de fiscalização, que acabou tendo um certo descontrole nessa área. O senhor pretende corrigir esses erros? Não, fiscalização você tem que aprimorar sempre. Agora, criticar o ProUni é quem não conhece o programa. 2 milhões... Tem gente dentro do seu partido, dentro do seu partido. Mas tem gente dentro do meu partido que pode não conhecer o programa. São 2 milhões de filiados, será possível? Mas tem especialistas, né, no seu partido. Mas 2 milhões de bolsas concedidas para jovens de baixa renda, egressos da escola pública, 2 milhões de bolsas. Isso é o maior programa de inclusão universitária da história do país. Mas você se preocupa com a qualificação, com Lógico. Olha, quem é gestor público sabe o seguinte: você dá 10 passos, tem que olhar para os próximos 10. Você não pode estar satisfeito com nada. Você tem que sempre buscar aprimoramento. O Bolsa Família, por exemplo, não tinha controle de condicionalidade. Aquela coisa de ver se a criança está frequentando a escola. Eu implementei o controle de condicionalidade do Bolsa Família. Por quê? Porque o objetivo do Bolsa Família é matar a fome, mas é fazer a criança ir para a escola. As pessoas esquecem. O grande objetivo do Bolsa Família é garantir a presença da criança na escola. Quem introduziu a fiscalização? Fui eu. Ou seja, não tinha fiscalização antes. Então, todo o programa tem que ser aperfeiçoado. O melhor do mundo tem que ser... Minha Casa Minha Vida não é bom? É bom. Pode melhorar? Pode. Como? Nós vamos botar terra pública bem localizada nas cidades dentro do pacote do Minha Casa Minha Vida, para a pessoa morar perto da cidade, dentro da cidade, melhor dizendo, e não longe da cidade, como às vezes acontece. Agora, você vai falar mal do Minha Casa Minha Vida porque ele pode ser aperfeiçoado? Não, você tem que dizer, foi bom Minha Casa Minha Vida, mas ele pode ser melhor. É bom o ProUni, mas ele pode ser melhor. É bom o FIES, o Luz para Todos, mas eles podem ser melhor. Você não pode sossegar. Como numa empresa, você não senta e fala, minha empresa está em ordem. O seu adversário acho que quer aprimorar o Bolsa Família. Ele está sugerindo criar o 13º do Bolsa Família. O que o senhor acha dessa proposta? Olha, se tem um cara que meteu o pau no Bolsa Família a vida inteira e que xingou o nordestino, xingou o pobre, diz que pobre não trabalha porque ganha o Bolsa Família, diz que pobre engravida para ganhar Bolsa Família. Se tem alguém que ofendeu a população brasileira com esse assunto, foi meu adversário. Eu não conheço ninguém que tenha ofendido mais o brasileiro do que ele. Então ele está querendo aí escapar. Ele é um sujeito pouco consistente. Há muitos setores, inclusive da esquerda, que reclamam que o PT não faz autocrítica. O senhor já falou sobre esse assunto, mas eu queria voltar porque no segundo turno vocês estão conversando com novos aliados e esses aliados mesmo cobram isso do PT. O senhor tem alguma novidade a dizer nesse assunto? Olha, eu vivo dizendo, né? Toda hora que me perguntam... Eu percebo que o senhor fala, mas quais os erros grandes que o senhor acha que o PT cometeu? Por exemplo, aqui mesmo eu falei um. Você estava me entrevistando, mas você precisa registrar quando eu falo, porque senão você vai me perguntar de novo. Às vezes o senhor fala suavemente dos erros, o senhor não é tão enfático nos erros quanto nos acertos. Olha só, eu falei, por que não teve corrupção no Ministério da Educação? Porque nós tínhamos um controle interno forte. O senhor está falando de uma realização, não de um erro, né? Daí eu falei, nós precisamos fazer o mesmo com as estatais. Falei, nós temos que levar o controle interno que nós adotamos nos ministérios para as estatais. Isso nós não fizemos, precisamos fazer. Falo da reforma política. Sim. Nós não fizemos, nós não proibimos a contribuição empresarial para a campanha. Podíamos ter feito. Precisou o Supremo fazer. Nós podíamos ter chamado o PSDB, feito um acordo. Vamos acabar com a contribuição de empresa para a campanha. Não fizemos. Foi outra falha. A reforma tributária.
O pobre se viu no orçamento pela primeira vez no governo do PT. O pobre não tinha vez no orçamento público. Nós colocamos o pobre no orçamento. Mas do lado da receita, a gente tinha que diminuir os impostos sobre os pobres. É a minha proposta. Vamos fazer. Então, cada coisa que eu identifiquei como uma falha, uma insuficiência, eu coloquei no nosso programa que nós vamos fazer. Isso é uma forma de crítica. Quando você lança uma ideia nova que não foi feita antes, é uma forma de dizer, olha, não fizemos antes, fizemos muita coisa, mas não fizemos tudo. É que quando se fala nisso, assim, quando se fala nisso, é que se esperava assim, porque as pessoas colocam, na verdade, fazendo propostas para corrigir eventuais falhas. Quando se fala de autocrítica, assim, olha, porque os erros que são apontados são erros que foram graves e que hoje, inclusive, ajudam a aumentar a rejeição que existe ao seu partido, que é uma rejeição alta e que hoje atrapalha e impede, talvez, então, seu vou repetir mais claramente. Sim. Quando eu falo de controle interno de estatal, por que a Petrobras ficou vulnerável? Por que diretores que tinham 30 anos de carreira, 30 anos, ninguém nomeou diretor lá de fora da Petrobras. Os diretores que foram nomeados eram da Petrobras. Funcionários há 30 anos da Petrobras. Não tinham controle externo que funcionasse contra eles. Virou uma coisa meio assim, não, o fulano que está aqui há 30 anos, ele não vai fazer nada errado. Os controles internos falharam. Porque o controle interno não é assim, eu conheço o João da Silva, não vou fiscalizar ele porque eu conheço ele há 30 anos. Mas vai saber se o João da Silva não botou minhoca na cabeça e resolveu enriquecer, por exemplo, como aconteceu com os diretores da Petrobras. Então faltou uma profissionalização maior dos controles internos das estatais. Perfeito. O senhor falou de reforma política. O senhor acha possível aprovar uma reforma política com o Congresso? O Congresso acaba de ser renovado. Pelo perfil do Congresso, o senhor acha que é possível? O que é possível negociar nesses termos? Olha, as duas principais medidas já foram tomadas. Uma pelo Supremo, não pode mais empresa doar para partido. A segunda, não pode mais coligação proporcional. Nós temos uma terceira proposta, fazer a eleição de segundo turno coincidir com o segundo turno. Perdão, fazer a eleição do Congresso coincidir com o segundo turno e não com o primeiro turno, para que o presidente saia fortalecido das urnas, não fique refém do Congresso. Então são medidas que vão aperfeiçoar o sistema democrático. Perfeito. O Brasil está bastante dividido, temos uma das eleições mais polarizadas desde a redemocratização. Como o senhor pretende unir o Brasil, caso seja eleito? Olha, eu entendo que não tem ninguém melhor do que um professor para fazer cumprir essa tarefa. Porque um professor, é o que eu falo, ele tem que ser curioso para aprender e generoso para ensinar. Isso é a vida de um professor. E nós aqui precisamos de diálogo. Nós precisamos sentar à mesa com as pessoas, sem revólver na cintura. Nós precisamos de um livro numa mão, carteira de trabalho na outra. É outra filosofia para fazer esse país se entender. Você veja, só o fato do Bolsonaro ter passado para o segundo turno, a violência no país explodiu. É relato de morte, facada, canivetada, o tempo todo. Você atribui isso mas são eles que estão fazendo isso, né? Tá identificado, né? Os autores estão identificados. Quem é que vai fazer uma suástica no corpo de uma mulher a canivete? Quem é que... Quem aqui? Não, quem é que tem apreço por regimes autoritários? Quem é que defende tortura no Brasil? Não é que defende numa sala reservada, não, defende na televisão. Defende na televisão a tortura. Defende extermínio de opositores. Ele falou que o problema da ditadura foi não ter matado 30 mil pessoas, que só matou 300. Deveria ter matado 30 mil. Aqui o senhor atribui que proposta... Quem defende extermínio no Brasil? Vamos falar português? Claro, porque senão as pessoas não estão entendendo o que está em jogo. O Bolsonaro defendeu extermínio de opositores. O Bolsonaro defendeu tortura, inclusive de mulheres. Como aconteceu com a Miriam Leitão, que ele ofendeu nas redes sociais. A última pergunta é nessa linha. Por que o senhor acredita que propostas como essa foram tão bem aceitas pela população que o elegeu? Que colocou em primeiro Nós estamos no meio de uma segundo. campanha. A campanha tem mais de 2 semanas pela frente. Tem gente comemorando aí, vamos deixar o jogo começar. Tem o segundo tempo agora. No primeiro tempo, né,
Já teve o resultado do primeiro tempo, mas tem o segundo tempo, e agora só tem 2 jogadores. Vamos ver. Tá bom. Muito obrigado, candidato, pela Obrigado. sua entrevista. Valeu. Até logo, um abraço.